Muito bem, senhoras e senhores, de volta no palco Especialidades. A gente está conversando aqui com instituições, associações, agências de fomento, universidades, startups, empreendedores, empresas de tecnologia e também, claro, diferentes setores produtivos para a gente trazer o futuro da indústria e as tendências que a gente vai encontrando nessas conversas que estamos tendo aqui no Mi Expo Forum 2024. O tema aqui é da estratégia de governança ao compromisso social verdadeiro. Tem aqui 3 especialistas, nosso moderador Gesser Madureira, que é CEO do ecossistema Maturos, também a Simone Galante, sócia administrativa da Galante Alves Advogados, e o Joildo Santos, CEO do grupo Cria Brasil. Queria agradecer pela presença, bem-vindos, fiquem à vontade para essa conversa. Qualquer coisa que precisarem, a gente está aqui no backstage, tá bom? Bom trabalho. Abre o outro microfone, por favor. Alô? Aí, pronto. Então, funcionou. Perfeito. Obrigado, viu, Nu? Muito boa tarde a todos, todas. Agradecer a oportunidade de estar aqui na M Expo e agradecer, Joildo, agradecer Simone, por se disponibilizarem, estar aqui conosco para esse bate-papo, essa conversa e essa reflexão, né? Como nós vamos levar governança corporativa, como tratar realmente dentro do acrônimo, dos frameworks e das práticas de ESG, vamos explorar um pouco mais a questão social, né? A sustentabilidade focada na questão social. Então esse é o nosso objetivo de estar explorando essa discussão. Ou seja, será que as empresas, as organizações consideram efetivamente, do ponto de vista social, dentro das suas estratégias de governança, dentro dos seus planejamentos estratégicos? Será que a governança, será que os conselhos, será que os comitês, né, e as diretorias das organizações efetivamente estão preparados para considerar a questão social como parte da estratégia da organização, ou é um tema à parte? Então são perguntas, são dúvidas que nós queremos trazer, nós queremos levantar e que sejam refletidas posteriormente ou durante esse bate-papo, que sejam refletidas por todos, né? Então, assim, vou jogar a primeira questão aqui, qual é o papel, Simone, você que tem experiência em governança, tem experiência em direito societário, né, e também em conselhos de organizações multinacionais, nacionais, será que as empresas podem afirmar que o capitalismo, que suas estratégias financeiras e econômicas estão alinhadas com as questões sociais ou não, né? Como você enxerga a maturidade das organizações na sua estratégia social incorporada na sua estratégia de governança? Bom, boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Eu costumo dizer que eu já vivi todas as realidades, né? Eu vivo 30 anos de profissão, né? Na verdade 25, atuando como advogada, sempre trabalhei. Eu costumo dizer que eu sempre trabalhei do chão de fábrica ao mais alto comando da empresa. E, evidentemente, que a gente vive várias realidades. Existem as realidades onde realmente já há uma transformação, uma preocupação social real, e existem aqueles que querem mostrar números e, na verdade, não estão preocupados. Mas eu acho também que a sociedade passa por uma transformação. É uma questão de conscientização. O conselho, se a empresa vai efetivamente implementar um projeto preocupado com a sustentabilidade social, sem dúvida alguma, isso vai funcionar de maneira real se os seus acionistas apoiarem, se o conselho estiver efetivamente envolvido. Eu já vi e vejo ainda ações pontuais que, no fundo, eles querem... há situações em que querem mostrar que estão fazendo alguma coisa, mas, na verdade, não existe um plano nem a curto, médio ou longo prazo, né? Eu costumo dizer, gente, não existe CNPJ, existe CPFs. Empresas são comandadas por pessoas. Pessoas têm sua jornada, têm suas histórias, têm aquilo que elas trazem na bagagem delas, desde aquelas que estão mais capacitadas e preparadas até aquelas que estão buscando um lugar no mundo. E a verdadeira função social da empresa é de verdade olhar para esse lugar. Sim, as empresas têm que gerar emprego, sim.
pagar seus impostos, sim, afinal de contas o Estado se sustenta com os impostos, mas ela tem que se preocupar em gerar empregos reais, em dar treinamento, em quando vai se estabelecer em algum lugar, saber como funciona, quais são as carências daquele lugar, qual a potencialidade, o que eu faço para treinar e dar oportunidades reais para as pessoas. Ainda é um processo de amadurecimento, a gente ainda está longe, né? As empresas que são mais estruturadas, que são maiores, ainda que elas tenham, muitas delas tenham começado porque não tinha jeito, tinha que fazer alguma coisa, né? Elas, hoje eu vejo e fico feliz de ver muitas contratações preocupadas realmente com pessoas que querem ouvir, com empatia, com ouvir a comunidade. Não é assistencialismo, é equidade, é colocar todo mundo no mesmo patamar. É desse lugar que o mundo vai mudar, mas ainda não é com todo mundo, evidentemente. E aí, complementando essa sua visão, né? Isso é uma realidade de grandes empresas ou pequenas empresas? Você falou de que existem organizações e empresas que já mudaram por pressão, por necessidade mudaram. Mas você acredita que essa decisão que passa, por exemplo, do pequeno empresário, das empresas familiares, não grandes organizações onde tem os seus executivos, as suas matrizes talvez fora, com uma estratégia global, mas vamos falar de uma indústria nacional. O que impede a indústria nacional, o empresário nacional, tomar uma decisão baseada ou estruturada da forma como você está descrevendo? Na verdade, as empresas sempre olham os custos, né? Tem as questões culturais, né? Porque é preciso internalizar que é necessário fazer. E muitas vezes isso leva tempo, né? A empresa ainda brasileira, muitas vezes a empresa familiar, se ela não treinar desde os seus sucessores, né? O que eles vão fazer a dar valor ao negócio. Eu conheço grandes organizações onde eu já vi assim, filho de acionista e trabalhar na empresa lá nos cafundó do Judas mesmo. Ele tem que entender, ele tem que saber o que é o esforço, o que foi para chegar onde nós chegamos. Mas eu ainda vejo, também é uma realidade, de novo, existem CPFs e não CNPJ. CNPJ é uma ficção. São pessoas sendo governadas, são pessoas trabalhando nas organizações. Ainda vejo muita preocupação com o lucro, ainda vejo, infelizmente, ações pontuais como se fossem ações de sustentabilidade social e não são. Mas é uma questão de consciência. Ainda temos um caminho pela frente, mas pelo menos algumas organizações já começam a prestar atenção. Porque também acho que todo mundo que está chegando agora nas empresas, principalmente quando vai contratando o pessoal mais jovem, tudo, que já chega com outra cabeça. Ele já chega com uma preocupação real, mas é um choque ainda. Para as empresas ainda é um choque. Muito bom. Agora eu vou jogar para o outro lado, né? Eu vou jogar para a sociedade, né, Joildo? E para a sociedade que mais precisa, o pessoal da favela, o pessoal das comunidades, que normalmente tem problema de acesso à educação, tem acesso aos recursos básicos, até os impostos que são pagos não chegam lá, né? Não provocam a equidade ou igualdade que a gente tanto espera. Essa parte da sociedade enxerga essa preocupação, essas dificuldades da indústria, do empresariado e da governança, ou isso passa desapercebido da sociedade? Há uma visão ou não há uma visão de que tem um problema, eu não vou falar estrutural, mas hierárquico, né, ou estratégico na organização sobre o compromisso social da empresa e a governança? Bom, na verdade, ele é o que é mais impactado. Porque quem está no chão da fábrica, muitas vezes, é quem está lá na periferia, na favela, ou mesmo na classe média. Porque a gente, muitas vezes, romantiza algumas coisas e tem gente que está em situações de vulnerabilidade, então no bairro nobre, até passa por violência doméstica e está saindo num Porsche, está com situações degradantes ali. Então, acaba sentindo o efeito.
disso. Saber o que é uma coisa ou outra, saber colocar numa caixinha, identificar a governança, esses nomes bonitinhos é mais difícil, mas é muito mais impactado e sente na ponta a falta de muita coisa, porque fazer uma ação pontual, vou fazer um programa de voluntariado, que é o dia 19 de agosto, vou fazer o dia do voluntariado, salvei o ano, faço imagem, faço um vídeo, divulgo o ano todo. E no ano que vem, putz, eu esqueci de fazer esse ano, a gente remodela aquele mesmo vídeo e tá tudo certo. Ah, aquela imagem que eu não usei, eu uso hoje. Então, muitas vezes, a gente faz para constar que está fazendo e, na verdade, é óbvio que tem custo. E tudo nessa vida tem que ser avaliado o retorno financeiro ou o retorno do impacto social que está sendo feito. Então, muitas vezes, não se faz essa conta do impacto social, porque muitas vezes é dinheiro também. Então, quanto que vai economizar em você permitir que seu profissional tenha um plano de saúde de qualidade? E a gente está falando de várias questões, pode ser até isso. Porque ele vai deixar de faltar mais, ele vai cuidar da família melhor, ele vai gerar um bem-estar para aquela sociedade que não é só o cara bateu o crachá, entrou, saiu, a vida dele não é só aquilo. Transporte, né? Transporte, às vezes assim, tem pessoas que trabalham comigo que demoravam 2, 3 horas para poder ir trabalhar. Imagina isso, 4 horas de transporte todos os dias. E você falando de questão social, falando de respeitar a periferia, não. Então a gente parou de fazer isso e fez na prática. Porque senão a gente também só está contando histórias, só fazendo uma coisa que é para constar. E na verdade precisa ser na prática, porque senão não vai adiantar. Então todas essas questões, vamos criar uma sigla nova do dia. Uma hora é responsabilidade social, outra hora é sustentabilidade, outra hora é ESG, outra hora... qualquer coisa. Vou para COP17, COP30, COP80. Os ODS, tá bom. Mas quais que você está aplicando? Sem ser você está tentando se encaixar numa caixinha que te falaram. Qual ODS que a sua empresa compra? Aí o cara sai olhando ali. Isso aqui dá para dizer que é respeito à água. Aí ele vai e põe uma horta lá e é o respeito ao consumo da água. Isso também dá para ser sustentabilidade, isso também dá para ser alimentação saudável. Põe tudo numa caixinha para dizer que está fazendo. E é óbvio que é difícil. É óbvio que é difícil mudar a cultura, é óbvio que é difícil aplicar isso na prática. Mas se não começar de algum lugar, e às vezes é isso, vai ser goela abaixo. Vai ser o quê? Tem agora uma diretoria de diversidade, tem agora uma diretoria de igualdade de gênero, o que seja. Porque senão não vai mudar a sociedade. Eu vou te fazer uma provocação aqui, tá fora do script. Qual a tua opinião sobre cotas? Eu acho a mesma coisa do que eu acabei de falar, com relação à diversidade, com relação a gênero, é a mesma coisa. Precisa em algum momento acontecer para incluir, abrir oportunidades, mas em um momento vai ter que sair isso. Precisa existir, e hoje, se você for olhar no mercado, entre aspas, universitário federal, públicas, 52% dos alunos são negros. Já são negros. Por quê? Foi naturalmente assim, a educação melhorou de nível totalmente. Não, foi por causa de cota. Vai chegar um momento que isso sai. Naturalmente vai sair. Vai ter que sair. Porque senão também cria uma distorção. Aconteceu recentemente no Chile, por exemplo, que havia uma cota para a eleição de deputados. E era o quê? 50% no mínimo tinham que ser mulheres. Sabe o que aconteceu? As mulheres receberam muito mais votos do que os homens. E mulheres eleitas, deputadas, não puderam assumir o cargo. Porque tinha cota de 50%. Então, não pode também distorcer dessa forma. Então, é uma forma de entrada, é uma forma de inclusão, mas em algum determinado momento você precisa ter uma barreira para poder tirar isso, para poder a sociedade seguir, né? Eu acho que essa questão é interessante, essa questão da cota. Tem alguns dias, eu estava vendo uma discussão dizendo que, mas agora existem as cotas, e eu concordo com você, eu acho que as cotas, elas vão existir por um determinado tempo, depois, para evitar a distorção, elas não precisam mais existir, pelo menos para garantir
as mesmas possibilidades para as pessoas. É a equidade, efetivamente, né? Mas alguém estava criticando, eu escutei numa dessas reportagens que as cotas acabaram fazendo uma linha de corte, olha como é que é perigoso, para baixo, dizendo que quando nas faculdades públicas as pessoas que estudaram escolas particulares, tiveram boas escolas, elas chegam mais preparadas e que a faculdade pública estava tendo uma certa dificuldade e estava fazendo uma linha de corte para baixo, porque era diferente. E por que eu estou trazendo isso? Eu fico pensando quanto as empresas poderiam trabalhar. E para mim é essencial, é educação. Eu vou dar um exemplo para você. Eu estudei no Colégio Pedro II, eu sou carioca. Quando eu estudei no Pedro II... Ainda é colégio federal. Ainda é federal. Tentaram privatizar já na minha época. Então fizemos passeata, fomos para o meio da rua, confusão. Mas o que eu quero dizer? Quando eu entrei no Pedro II, que já era uma escola que já existia há muito tempo, eles não tinham naquela época o que é hoje o ensino fundamental 1. O que eles fizeram? Eles pegaram 50% das vagas dos melhores alunos das escolas particulares e pegaram 50% das vagas dos melhores alunos das escolas públicas. Eu estudava em escola pública. Eu tenho um amigo que morava na favela da Cachoeirinha, no Rio de Janeiro. Aliás, diga-se de passagem, o que é dar oportunidade? É por isso que quando eu trabalho também com ESG, e eu gosto de trazer esse exemplo, porque quando você dá oportunidades iguais, aí cada um vai se destacar de acordo com o seu interesse, porque cada ser humano é ser humano, seja rico, seja pobre, qualquer que seja a sua condição, mas evidentemente que o ambiente ajuda, né? A gente sabe disso. Mas hoje eu vejo, por exemplo, dos meus amigos daquela época, a maioria profissionalmente, está melhor posicionada profissionalmente, eram as pessoas mais simples que agarraram com unhas e dentes as oportunidades que tiveram. Isso a estatística prova também. Se a gente for atrás de estudos, no ENAD, que é um exame nacional que é do ensino superior, mostra que o desempenho de quem entrou por cota é equivalente ou superior a quem não entrou por cota. Então, assim, não vamos brigar com número e tal. E a pessoa usa, ela acaba tendo essa questão de aproveitar a oportunidade, aproveitar o acesso. Ele vai ter só aquela oportunidade no final das contas. Então, se ele não conseguir vencer ali, ele não vai vencer mais. Imagina como era difícil, e aí continua difícil até hoje, entrar no Pedro II. Continua difícil. E quem entra lá, assim, a família acha que é como se fosse a USP. É como se fosse a Disneylândia das escolas. A gente pode, então, Joildo e Simone, considerar que o papel, a responsabilidade de uma empresa, de uma organização, da indústria, quando ela tem a sua estratégia de realocação, sua estratégia de lançar uma fábrica, lançar uma operação, lançar uma atividade, fechar uma atividade e mudar de lugar por benefícios fiscais, por oportunidades de desenvolvimento de outros estados, o Brasil é um país continental e permite, pela atual conjuntura e política fiscal que a gente vive, permite esta briga fiscal entre estados e municípios. Então, tirando isso de lado, né, cabe à indústria se beneficiar ou não. Visão estratégica, ok? Será que as empresas, e aí eu queria a visão social, a visão, né, do cidadão que trabalha, né, e tem que se beneficiar da indústria, e a visão societária, a visão governança. Será que essas empresas estão considerando na sua estratégia, na sua governança, será que os seus conselheiros estão preparados para incluir na estratégia de mudança, de transição, de desenvolvimento de pessoas, de retenção? Elas estão se preparando e considerando que há um papel social que ela tenha que executar ali e incluir dentro da sua estratégia? Então, muitas vezes há uma desconexão entre a vocação local e o que está sendo implantado naquele momento. Tem um caso que é interessante, que o estado de São Paulo tem as ETECs, as escolas técnicas estaduais, e elas procuram reproduzir muito
entre aspas, uma vocação local, e os cursos de cada ETEC é diferente. Então você pode fazer um teste, não vai encontrar agro aqui em São Paulo. Agora você vai para o interior, você vai achar muito isso. Então é um direcionamento estratégico justamente para pensar nessa questão de trabalhar nas profissões que estão mais adequadas para aquele tipo de atividade ali. É óbvio que dá para falar de ciência e tecnologia em qualquer lugar praticamente, mas tem áreas que são mais vocacionadas. Então, eu acho que muito a indústria, as empresas no geral, acabam não olhando muito por esse aspecto, acaba indo mais por uma questão, faz a conta na contabilidade. Conta os impostos, né? Vai para a contabilidade e não vai para outra caixinha. É complicado isso, mas por isso que os conselhos muitas vezes precisam ser reformulados, né? A gente precisa dessa diversidade no conselho, não só de profissionais de áreas de atuação diferentes, né? De vivências diferentes, e eu costumo dizer que tem que gostar de gente. Você gosta de gente mesmo? Porque assim, quando você gosta de gente, você sabe que... E não adianta, ainda é difícil. O conselho a empresa vou mudar da cidade ou do estado A para o B, porque ali eu tenho um benefício fiscal gigantesco e vou ter mais lucro. Sim, mas eu estou pensando na capacitação daquelas pessoas naquele local. Aquela cidade eventualmente vai dobrar de tamanho. Então eu preciso de mais escolas, eu preciso de mais hospitais. Não é só a capacidade, capacitar os empregados para trabalharem na fábrica. É toda uma questão social do entorno que tem que ser vista e muitas vezes não é. E aí a conta não vai fechar. Não vai fechar, ele vai acabar tendo que trazer pessoas de outros lugares, ou seja, a geração de emprego pretendida não vai atingir o que se pretendia e não vai funcionar. Vai acumular renda para quem já tem acesso àquela renda, não vai gerar aquele emprego. Talvez a única coisa prática que ele vai entregar é o imposto. No final das contas, é o imposto, e aí vai gerar para aquele estado, mesmo assim ainda vai estar desonerando, né? Talvez ainda tenha problemas sociais. Já participei de algumas discussões assim, de projetos de indústrias, e a gente teve que conversar com todo mundo, né? Porque senão não funciona. Vai faltar, não vai ter a geração de emprego pretendida, a cidade vai dobrar de tamanho e os problemas vão aumentar. Então, assim, mas é muito difícil. Não dá para o conselho, tem que estar atento. Não dá para ver só números, não dá para ver apenas benefícios fiscais. Vai ser uma frustração para todo mundo, né? Se você não capacitar, se você não olhar para onde você vai, se você não fizer um planejamento, não vai funcionar. Você vai ter que trazer pessoas de outros lugares, a cidade vai ser prejudicada. Tem tanta coisa que influencia, é transporte, é educação, é saúde. Então, assim, não adianta, a empresa não vive sem o social. E a governança, eu falo, a governança, ela é tudo. Ela precisa da governança no ambiental, ela precisa da governança no social. E sem social são pessoas. Se nós não pensarmos nas pessoas, vai ser uma frustração. Eu quero contratar o fornecedor tal, eu estou olhando o meu fornecedor, eu sei também como ele trata as pessoas, eu quero o meu fornecedor perto da minha fábrica. Eu preciso também negociar com ele, porque muitas vezes ele pode ir dentro de certas condições. A gente tem questões contratuais, a gente tem questões de... por exemplo, indenizações, né? Porque se eu contrato o fornecedor, ele faz um investimento para estar ali perto de mim, eu tenho que ter minimamente um contrato de longo prazo com ele. Então, assim, são muitas questões envolvidas. Não dá para pensar numa mudança dessa natureza sem envolver vários atores dentro e sem o conselho realmente perguntar, vamos abrir os números, vamos olhar essa realidade para ver se vai funcionar? Senão, doce ilusão. Tem coisas piores, porque, por exemplo, muitas vezes se cria uma política de compliance, por exemplo, ou de diligência para poder verificar a cadeia, né? Aí o que acontece? O fornecedor vai lá e responde tudo que o cara quer que ele responda.
É tudo o que o cara quer que ele responda. Tem alguém que você emprega que é mão de obra escrava? Não. Você já foi... Tem algum membro que já foi candidato em alguma eleição? Não. Você tem alguma condenação? Não. Sempre você vai responder, porque é autodeclaratório e não tem uma efetiva busca ali. É só para ter o registrado. Se der algum problema em algum momento aqui, isso também tem a ver com essa mudança de localização, porque tem a logística, tem a questão ambiental que você falou, tem a questão de como que vai sair esse produto dali, né? Não se pensa muito nisso. Vou fazer uma indústria no meio do... Vou fazer igual Juscelino Kubitschek, vou fazer uma capital no meio do Planalto e todo mundo se adequa. Muitas vezes isso não dá certo. Teve suas dores, né? Essa missão teve suas dores, a gente sabe. Mas aproveitando que vocês falaram, nós jogamos uma situação bem extrema, né? Que é o fechamento ou o lançamento de uma operação em um local distante, mas a gente falou sobre educação, né, de oportunidades, de cotas e geração provocar a igualdade. E um dos temas que vem sempre em discussão para as empresas, para a indústria, é sempre uma natureza, que é a rotatividade de colaboradores, né, a constante, e eu não vou falar aqui de geração, eu quero ir para o lado da questão social, né? A mão de obra operacional, e seja qual for a operação, seja indústria, fabricação ou serviços, né? Sempre a reclamação é essa, a rotatividade das pessoas, o engajamento, o comprometimento, a pessoa troca a minha empresa por outra, é muito fácil, ninguém pensa no empresário, e do outro lado existe também uma discussão, o ambiente não é bom, o salário não é justo, mas a gente sempre vai passar de raspão, eu vou dizer assim, por uma questão educacional, a questão da formação das pessoas, a questão da minha formação e da minha vocação para uma determinada carreira, a facilidade que eu tenho de trabalhar, de ocupar um lugar e ser remunerado justamente, não é super remunerado, mas remunerado justamente que minhas condições de trabalho sejam satisfatórias. Por exemplo, né, o Joildo falou, 2 horas de trânsito. Isso, humanamente, quem já andou 2 horas de transporte público, eu fiz isso no meu estágio, era 2 horas para ir, 2 horas para voltar, e eu lembro disso, de dormir no ônibus, porque não tinha como dormir em casa, tinha que acordar, pegar o ônibus e aproveitar a viagem para retirar o resto do sono. Então, como a indústria, dando esse panorama, né, aqui, como a indústria deve entender um tema chamado educação corporativa e benefícios sociais para, de repente, resolver a equação da retenção de talentos dentro da sua estrutura? Olha, isso é um investimento que tem que ser olhado a longo prazo, porque poucas pessoas hoje querem, por exemplo, trabalhar de fato com a qualificação. Quer que o cara vista a camisa, que o cara tenha a cultura da empresa, mas na hora que você vai gastar tempo pegando um jovem aprendiz, não só para cumprir cota, não só para isso, para o cara aprender todas as práticas da empresa, circular, aí depois ele é jovem aprendiz, terminou o ensino médio, foi para a faculdade, ele poder fazer um estágio, e quem sabe, ou ele ingressa numa área efetivado, ou vira um trainee, vai para uma posição de executivo, que seja, ou de alguma função mais nível superior. Poucas estão dispostas a fazer isso. Querem pegar as pessoas já prontas. É um material humano que já está assim, já está acabado. Então, esse processo, ele precisa, quando a gente parar de achar que é gasto, é investimento. E hoje até as empresas mudaram o nome da caixinha recursos humanos, departamento pessoal, virou gente ou pessoas, depende muito do tipo de empresa, né? Porque querem mostrar que estão responsáveis. Muitas são, tá? A gente está aqui meio numa linha um pouco vilanizando as empresas, tem muita as indústrias, mas na verdade muitas querem realmente mudar. Não é fácil. Isso requer investimento. Então você vai estar tirando de áreas que são finais da entrega, da pesquisa, do desenvolvimento, por uma parte de pessoas, que também é tão importante quanto,
mas é uma escolha que não é fácil. Isso precisa ter profissionais, executivos que estejam responsáveis. E eu acho que esse é um investimento a longo prazo. Eu tenho uma boa sorte, sim, trabalho com empresas muito preocupadas com isso de maneira genuína. Eu fico muito honrada, mas também conheço aqueles que não, evidentemente, né? É preciso treinamento. E quando eu falo de treinamento, porque assim, se tem uma rotatividade muito grande, alguma coisa não está funcionando, não tá legal. Não é só, como você disse, não vamos falar só da mentalidade diferente, que hoje a maioria fica menos tempo nos empregos. Não é isso. A gente nem está falando disso. Se tem uma rotatividade muito grande, ou eu tenho alguma coisa que eu não consigo atrair, alguma coisa que na minha organização eu preciso olhar, plano de carreira. Ou plano de carreira. Exatamente, plano de carreira é essencial, porque você quer saber onde você vai chegar. Eu não estou aqui só aqui, eu estou aqui, mas eu tenho um objetivo de chegar em algum lugar, né? Ou a empresa precisa oferecer algo mais, né, do que o salário. Aquele que está trabalhando também precisa entender que ele vai abraçar aquele negócio, como, entre aspas, como se fosse dele. Entendeu? Porque que isso também é uma dificuldade, né? Também não é. Então, assim, é um equilíbrio, né? É um equilíbrio é muito difícil porque são pessoas. E eu acho que a sociedade como um todo está em muita mudança. E assim, quando eu falo treinamento, começa também de cima. Porque, assim, a fotografia da empresa vem de quem comanda a empresa. Ele tem que estar engajado, né? E também eu acho, sabe que uma coisa que me incomoda, que acontece muito, é muito treinamento de videozinho, sabe? Eu gosto de gente. Eu gosto de falar com as pessoas, senti-las, entendeu? Porque eu acho que é interessante como a tecnologia, que é maravilhosa, porque eu consigo chegar a muito mais lugares, eu consigo, de fato, tem o seu valor. Mas é importante o contato. Pessoas gostam e precisam estarem perto de pessoas. E eu falo, é treinamento em cima, e é treinamento embaixo. E é oferecer oportunidade e ver também se o salário que eu ofereço está fora do mercado, não está no mercado, né? Eu estou sendo verdadeiro nas minhas contratações, né? As pessoas se frustram, né? E tem que olhar os dois lados, né? Porque não é só quem está empregando, mas se eu tenho um problema de rotatividade, eu quero resolver o meu problema, eu tenho que olhar para dentro. Tem duas características aí que, assim, essa questão do longo prazo que a gente estava falando, isso é igual a obra de saneamento. As pessoas não querem fazer porque, normalmente, ninguém percebe depois que foi feito. Então, aquilo ali sempre existiu. Na época eleitoral, não dá voto, porque está enterrado aquilo ali, ninguém vê. E uma outra questão com relação a essa questão da cabeça tá também junto, né, tá envolvido, o diretor, os executivos estarem envolvidos, isso é importante porque mais do que falar, você tem que fazer. Se você não for exemplo, e aí tem vários exemplos de empresas familiares que são assim, que o patriarca ou a matriarca põe os filhos para passar em todas as áreas da empresa, para o cara aprender de alguma forma como é que aquilo funciona, e chega em determinado momento, ele vai ocupar algum cargo. Eu vou dar 2 exemplos conhecidos. Um exemplo é o Grupo Silvio Santos, que as filhas passaram em várias sessões ali, algumas são executivas da empresa agora, e tem também o Grupo Guararapes, que é a Riachuelo. Também os filhos, os herdeiros, todos passaram em alguma sessão ali, ou foi para o marketing, ou foi para uma outra área, e circulou muito. Essa vivência, e conhecer as dificuldades que o cara que é normal, não tem uma caneta na mão que está passando, isso faz toda a diferença. Porque não é só uma questão de chegar um número lá e falar assim, diminui as vendas. Por quê? Porque mudou a embalagem. Por que mudou a embalagem? Porque agora a gente tem um compromisso de sustentabilidade. Não, vamos voltar à embalagem anterior. Vamos aumentar o lucro. Então tudo tem que ter uma razão de existir. E se a gente não introjetar, se a gente não colocar isso para todo mundo saber por que está fazendo. Porque às vezes é assim, agora a gente tem que mudar, em vez de ser azul, vai ser amarelo. Por quê? Porque agora é ruim ser azul, porque parece um partido X. E aí, assim, aí muda o governo, muda a bandeira, muda tudo. Não é assim. Então tem que ser uma coisa que todo mundo viva,
E é difícil mesmo. Eu prefiro também o presencial. Eu costumo falar assim, na hora que eu vou entrevistar alguém, eu falo assim, olha, a vaga é híbrida, mas eu prefiro o presencial 100%. Mas é óbvio que eu tenho que cuidar da saúde dessas pessoas que estão trabalhando comigo. Né? Sim. E a questão da educação, né, que a gente falou, é um compromisso que a organização vai ter, de criar ali ambientes de reter os seus colaboradores e também transmitir a sua missão e o seu propósito. Caso contrário, vocês falaram, né? Fica tudo no vazio, e aí é algo que eu costumo dizer bastante, eu não gosto da expressão, sentimento de dono. Ninguém tem sentimento de dono se nunca foi dono de nada, se nunca possuiu alguma coisa. Você não pode exigir de um indivíduo, de ninguém, de uma pessoa, que ela tenha sentimento de dono se ela nunca foi dono. Se você não der oportunidade dela ser dona ou exercitar o empreendedorismo. E um colaborador precisa exercitar a sua imaginação, sua capacidade de criar, de aplicar, de desenvolver, de ir à frente, se destacar. Aí sim ele vai começar a ter sentimento de dono, porque isso é o que um dono faz. Tem protagonismo, tem empreendedorismo, tem inovação. Quer que o colaborador tenha sentimento de dono, dê a ele a oportunidade de ser dono. Mas muitas vezes também é incentivado isso por conta de mecanismos que você cria dentro da empresa para ele se sentir dono também. Porque não adianta você querer que ele tenha um sentimento de dono se você fica com 40% do lucro e ele fica com 0,5%. Então, muitas vezes, você criar os programas de participação... Não, participação nos resultados, que você vê algumas distorções, né? Você vê 10 salários para um, 2 salários para outro. 10 salários... Tudo cria uma distorção. 10 salários seus, 10 salários meus, 10 salários... São 10, 10, 10. Ou 2, 2, 2. Ou fazer uma combinação do resultado da empresa com o desempenho individual, né? Porque também tem que ser levado em consideração. Na área pública é assim também. Porque assim, né, senão a gente tem um conceito que a gente chama de pão da vergonha. Tudo aquilo que você ganhou e não conquistou. Né? A gente precisa conquistar também. E aí quando você fala assim, é como se fosse dono, eu já vi, e eu fiquei chocada muitos anos atrás, uma pessoa, um executivo dizer para uma pessoa que trabalhava para ele, porque ele sentou no computador dela porque o dele não funcionava, e aí ela falou, o senhor está no meu computador? Porque foi um modo de dizer. E ele falou, nada disso aqui é seu. Isso foi um problema. E eu falei, mas... olha, se nós queremos abraçar o local que a gente trabalha como nosso, porque na verdade na vida nada é de ninguém, todo mundo está de passagem, a gente só é gestor. Eu quero ser um bom gestor da minha vida, um bom gestor do meu trabalho, das realidades que eu vivo. Então, assim, de novo, né? Eu acho que quando você fala abraçar a empresa como se fosse sua, eu não tenho problema com lucro de empregado, não. Eu trabalho com direitos, o lucro de sócio, não. Porque eu trabalho com... Tem os empregadores, os acionistas, eles investem. Eles arriscam. Né? Eles podem perder tudo. E muitos até perdem. Então, assim, não há problema nenhum. Eu sou super a favor de distribuição de resultados. O que não dá para fazer é distribuir resultados em detrimento de uma sociedade, de uma empresa que não é autossustentável. Até porque, no fundo, esse resultado vai ser fictício. Porque a empresa não vai mais se sustentar, né? Se ele não chegou nesse lugar proativamente, porque ele olha o outro e quer dar uma oportunidade, ele vai acabar sendo forçado a chegar, porque não vai funcionar. Eu acho que a própria vida está levando todos a olharem, ter uma visão mais holística, sem ilusão, sem filosofia, tá? É uma realidade. E para a gente ir caminhando para o fechamento do painel, eu queria fazer uma pergunta para vocês, 5 minutos, para que vocês colocassem, porque nós refletimos aqui sobre o papel da indústria, sobre o papel da governança da estratégia, sobre ouvir e entender os desejos da sociedade, as necessidades da sociedade, que são representados, vamos dizer assim, pelo trabalhador, pela pessoa que está lá dentro da indústria e que está ao redor dessa organização, dessas empresas. O que nós podemos, então, dar de direcionamento para quem
está nos assistindo, para quem vai nos assistir depois, o que nós podemos deixar de direcionamento do ponto de vista de governança para um compromisso social real e do ponto de vista de sociedade, um compromisso verdadeiro, o que a sociedade espera. Então, o que a governança deve se preocupar dentro da indústria e o que a indústria deve ouvir da sociedade, essa Projoildo, para ter realmente uma estratégia verdadeira de governança social responsável. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite por estar aqui. Acho que é a primeira feira, muito legal, tem muito para crescer e é sempre um desafio começar alguma coisa, mas é assim que se geram e se criam oportunidades, né? Então a primeira coisa assim, que eu acho que a indústria, os empresariados, os empreendedores podem olhar, é sempre olhar para o lugar onde você quer mudar, o que você quer mudar de fato, né? Aquela região, aquele local, porque muito está ali, muito das soluções está ali. Essas pessoas que moram, até os funcionários, os empregados, entre aspas, eles acabam, que hoje chamam de colaborador, né? É uma palavra bonita, então a gente fica criando várias palavrinhas e tal. A gente até comentou fora do ar aqui de algumas coisas do favela washing, do SG, do greenwashing e tudo mais. Mas na prática, se a gente não olhar para onde a gente está, para o que a gente quer impactar, quais soluções de fato, pensar, é óbvio que tem que pensar no lucro. A gente não tem que abrir mão da questão econômica em detrimento, mas isso pode caminhar junto. Então, ao invés de você ganhar 90 milhões, você pode ganhar 85. Você devolve 5 para a sociedade e que vai te render muito mais. Isso pode te gerar muito retorno financeiro ou impacto, como eu acabei de falar, sobre a questão da saúde do profissional, sobre a questão de segurança, sobre a questão de melhoria local. Quando a gente falou das empresas mudarem de região, na hora que ela vai para um outro local, e se ela tiver capacidade e musculatura para provocar que o poder público também faça seu papel, gerar mais escolas, mais postos de saúde, mais rodovias, porque tudo isso é necessário, vai mudar totalmente aquilo ali. Então, além do papel econômico que ele está fazendo, o papel social dele é muito importante. E ele influencia na criação de políticas públicas. Que no final das contas é isso que importa para a pessoa que está lá no final da história. Ela quer saber o seguinte: tá bom, vai usar, em vez de usar o plástico, vai usar tal coisa, em vez de usar canudo de plástico, vai ser de papel. O que isso afeta a minha vida no final da história? Se não melhorar nada, muitas vezes a pessoa vai falar assim, tanto faz. Não pode usar mais copo descartável. A pessoa vai falar, tanto faz. Porque ela não sente aquilo como uma coisa que é útil para ela. Então a gente tem que dar significado e envolver elas nessas decisões. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Ele tem que estar envolvido nessas discussões. Porque na hora que você só traz a receita de bolo pronta, isso serve para tudo. A gente está falando da questão do S, do ESG e da governança e tudo mais. Quanto mais você traz a coisa pronta, menos envolvimento vai ter. Quanto mais você envolve a pessoa na discussão e ela vai fazer parte daquilo, também o cara pode simplesmente discutir ali, levantar e ir embora e não fazer nada. Mas a chance é muito maior se ela está envolvida. Então, eu acho que é isso. Quanto mais a gente olhar para quem está no local, no território, e falando também da minha área de atuação, que é a comunicação, quanto mais você adaptar a sua comunicação para aquilo que você quer impactar, vai ter muito mais resultado. Não adianta ficar no mundo da fantasia, achar que todo mundo automaticamente vai entender e vai praticar. E não é verdade. Então precisa ter uma dose ali de envolvimento e de modulação também. Tá bom? Maravilhoso. Aliás, comunicação não é o que você fala, é o que o outro escuta, né? Se eu não tiver uma linguagem dirigida para o meu público e verdadeira, porque tem um componente verdadeiro que é percebido, né? Bom, eu agradeço também o convite, a participação. Eu gosto demais desses debates, porque eu comecei dizendo que eu já vivi e vivo do chão de fábrica até o conselho e acionistas, né? Eu sempre gostei, eu não gosto de projetos onde eu não conheço o meu cliente. Então, o cliente eu quero conhecer, saber o que ele faz, ir à fábrica e conhecer pessoas, né?
Mas falando aqui de governança, né, como as empresas são geridas, né, como é que elas, e de compliance, né, de conformidade, de seguir as leis, eu digo que governança e compliance não é só fazer o que é certo, do jeito certo. Na verdade, a regra de convivência. Como eu convivo com o meu público interno, eu empresa, né, eu companhia aberta, fechada, uma sociedade, uma empresa pequenininha, como eu comando o meu negócio, aonde eu quero chegar e como eu percebo as pessoas, como elas são importantes nisso. E como elas também podem perceber, enquanto trabalhadoras ou prestadoras de serviço daquele negócio, o valor que ela gera. Né? Porque a gente precisa perceber, é essa visão, né? A gente olha para a nossa casa, eu tenho que agradecer o porteiro que cuida do meu prédio. É importante o trabalho dos garis, porque eu vivo num ambiente limpo, em uma rua limpa por causa deles. A hora que a gente entender que ninguém faz nada sozinho e que cada um é importante, vai funcionar. De novo, governança e compliance, nós estamos falando de regras de convivência. Como eu quero conviver com as pessoas com as quais eu me relaciono dentro do meu negócio. Eu estou disposto a ceder, ao invés de receber 90, 85? Eu acredito que muitos sim, até porque esses 85 vão virar 200. Onde tem um ambiente que está todo mundo se sentindo valorizado, a gente também não é vítima. Então, só não vai estar feliz quem não quiser. Né? Quem tiver com preguiça. Se você tem minimamente o desejo de trabalhar, se você tem a oportunidade de estar num lugar que vai te dar essa... É uma questão de oportunidade e de você aproveitar a oportunidade. Como nas escolas que a gente falou. Eu aproveitei a oportunidade de ter estudado num colégio federal de altíssimo nível, sem gastar, não gastei R$1, tive uma educação de primeira. Obviamente que isso ajudou na minha formação. Mas então, como eu quero conviver com o meu público, os meus empregados, os meus prestadores de serviços, a sociedade ao meu redor, né, a comunidade onde eu atuo, eu consigo escutar todo mundo, né? Será que aquilo que eu quero implementar vai ajudar somente ali ou vai causar algum efeito colateral que eu não percebi? Para isso tem que escutar também, a capacidade de escutar. E para todos nós vale também respeitar o que cada um gosta. Se eu gosto de azul, outro gosta de verde, cada um tem direito de gostar do que quiser. A gente não entendeu ainda, eu acho, né, que se a gente perceber isso, a gente vai perceber o lado bom de todos os lados. Então é isso, né? E é isso que eu espero, eu quero poder participar de mais debates como esse, porque eu vejo... Tenho o mérito de conviver com muitos empresários realmente engajados, de verdade, como também convivo com outros que ainda estão aprendendo e está tudo bem. Ele ainda não aprendeu. E ele vai escolher no amor ou na dor, porque a gente não vai ficar no mesmo lugar. É isso. Crescer, se desenvolver é isso. Então eu quero escolher como eu vou conviver. Obrigada. Muito bem. Obrigado, Joildo. Obrigado, Simone. Eu acho que o que nós podemos colher aqui desse painel, dessa discussão, é a escutativa da sociedade. Não, uma organização, uma indústria, ela não pode estabelecer estratégias ou definir ações e estratégias se ela não ouvir a parte interessada, a sociedade, onde ela está inserida. E aí ela tem que levar em consideração qual é a sociedade que eu estou inserida. E ela tem que se preparar para essa escutativa. Caso contrário, ela vai escutar, mas não vai ouvir nada, né? Ou ela vai ouvir, mas não vai escutar nada, né? Então, como a organização se prepara da sua governança, da sua estrutura interna, dos seus conselheiros, da sua diretoria, dos membros da alta ou média gerência, na sua capacidade de escutar e colocar em prática essas estratégias de forma que elas sejam efetivas para a sociedade. Só então nós vamos ter uma governança, né, uma organização que se gerencia com regras de convivência, com regras de funcionamento e ética, mas que também tem um impacto efetivo na sociedade. Então, eu acho que esse é o que a gente tira aqui desse painel. Queria agradecer mais uma vez, Joildo. Obrigado pelo convite. Todo o seu trabalho lá em Paraisópolis com a CRIA. Simone, seu trabalho também
no direito societário, nas empresas, Muito ter o obrigada. seu papel. E agradecer todo mundo que assistiu, quem vai assistir depois, que aproveite muito esse material. Tudo isso é conhecimento. E conhecimento a gente leva e aplica. E ele vai ser renovado daqui a pouco, sempre, né? Então, obrigado mais uma vez, obrigado a todos. Uma boa tarde e acompanhe os outros painéis. E tem o dia de amanhã ainda também, os painéis de amanhã. Então, por favor, venham para cá ou se conectem em todos os conteúdos que nós vamos ter ainda. Beleza?